A graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, estamos mais um momento aqui na meditação da Palavra de Deus. Como é importante a gente sempre estar se alimentando da Palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. E nós iremos aprender aqui uma grande lição que Jesus Cristo tem para nos ensinar, meus amados. Nós temos que buscar o Espírito Santo, se fortalecer na presença de Deus, porque o Espírito Santo vai nos dar força para resistir toda a tentação do mal que tem se levantado para tentar nos atrapalhar o nosso foco, o nosso objetivo, que é servir ao Senhor, estar preparado para no grande dia, na vinda do nosso Rei, a gente viver a nossa vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas para que enquanto estamos aqui nessa terra, para que a gente venha permanecer firme no propósito, é muito importante a gente estar buscando a presença de Deus, buscando ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus ele deixou o Consolador, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, para sempre nos dar força, nos fortalecer, nos ensinar, nos dar a direção da Palavra de Deus. E nós iremos aprender hoje aqui como enfrentar as três tentações que têm derrubado muitas pessoas, têm tirado o foco de muitas pessoas. Aqui no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 13, nós vamos ver, meus amados irmãos, que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito para ir ao deserto. Aleluia. E nesse período que Jesus estava 40 dias em consagração, sem comer nada, quando estava perto de terminar, ele teve fome, como todo ser humano, né? Ele teve, o diabo tentou tudo ali para atrapalhar, meu irmão. E o diabo ele vem com as suas artimanhas para tentar nos derrubar. E assim ele tentou Jesus. Jesus teve fome. E aqui no versículo 3, Lucas capítulo 4, o versículo 3 diz assim, ó, olha o que diz a palavra. E disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Você veja que o diabo veio ali tentando Jesus. Você veja que a primeira tentação veio onde? Na alimentação, os bens materiais. Quantas pessoas têm largado Jesus na primeira tentação? Ela, quando começa a melhorar a situação, a vida dela começa a prosperar, ela larga Jesus, ela abandona o Senhor. Mas Jesus não deu ouvido à voz do diabo, não fez aquilo que ele queria, mas fez o que Deus desejava que ele fizesse. E ele vai responder. Nós temos que estar firme na presença de Deus, alimentado pela palavra, ser cheio do Espírito Santo para resistir à tentação. Aqui no versículo 4 diz assim, é o que Jesus falou. Aleluia. Jesus disse o seguinte, meus amados: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Nós vivemos na presença de Deus, meu irmão. Não deixe que os bens materiais, que as coisas desse mundo venham te encantar. Se encante com a presença do Senhor, se envolvendo com Jesus, que é maravilhoso. Aleluia. Mas o diabo ali ainda tentando impedir que Jesus cumprisse a sua missão. A Bíblia diz que ele, elevando, mostrou todos os reinos do mundo. Aí disse-lhe, olha o que o diabo disse para Jesus: dar-te-ei toda a autoridade. Olha que mentiroso. E a glória deste reino, portanto, se prostrares e me adorares, tudo será seu. Você veja que tudo que o diabo quer é roubar a nossa adoração do Senhor. Quantas pessoas têm deixado de adorar a Jesus para adorar tudo aquilo que o inimigo tem mostrado para ele, para ela? Olha o que o mundo tem oferecido para você, meu irmão.
Busque a presença de Deus, que você não vai ser encantado com essas propostas do diabo. Você vai ficar firme na presença de Deus, porque você foi chamado para ser um adorador. E Jesus, ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas o Senhor deu uma resposta para o diabo. Aqui no versículo 8 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto ou glória. Isso mesmo, irmão. Nós devemos só adorar a Deus. Nós somos feitos para adorar a Jesus. Não permita que o inimigo venha roubar a sua adoração, tirar você da presença de Deus para levar para esse mundo, para te enganar, para tirar você do foco. Por isso que é importante, seja cheio do Espírito Santo, busque a presença de Deus, que você vai ter força para resistir às tentações do diabo. Aleluia. E o inimigo ainda estava ali tentando, meu irmão, tentando. A Bíblia vai dizer que então o diabo ele levou a Jerusalém, colocou Jesus ali sobre um pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que o diabo, ele é sujo. Ele conhece também a palavra. Ele usou a palavra para tentar Jesus, assim como ele está usando a palavra para tirar o teu foco, dizer: não, mas Jesus é amor, ele sabe, ele compreende. Olha, vamos para aqui, vamos para ali. Não, meu irmão, não dê ouvido à voz do diabo, porque o diabo tentou Jesus usando a própria palavra. Ele está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guarde. E olha que continua no versículo 11, ele continua dizendo assim: olha como o inimigo é astuto, mentiroso. Ele usa até a palavra para tentar tirar a pessoa do foco, do objetivo de estar na presença do Senhor. Versículo 11 ele continua assim: e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mas Jesus, alicerçado na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele diz: respondeu-lhe Jesus, dito estas: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Jesus não foi desobediente, não. Jesus foi obediente à palavra de Deus. Então, meu irmão, resiste a essas três tentações, porque a primeira, muitas vezes, tem sido os bens materiais que tem tirado o teu foco de Cristo. A segunda tem sido adorações que você tem se envolvido aí, adorando tudo que o mundo tem oferecido, esquecendo de adorar ao Senhor. E terceiro, tem sido desobediente à palavra de Deus. Não faça isso. Busque a presença de Deus e você vai resistir toda a tentação. E assim como Jesus resistiu, o diabo fugiu, porque a Bíblia diz: resistis o diabo e ele fugirá de vós. Amém, meu irmão? Como é bom, como é gostoso meditar na palavra de Deus. O amigo que vos fala, sou o pastor Daniel Andrade, aqui da Igreja Palavra de Vida. A Igreja Palavra de Vida está aqui localizada na rua São Vicente, número 850. Os dias de culto aqui na igreja é quarta, sexta e sábado, 7 horas da noite. No domingo é mais cedo, tá, meu irmão? No domingo começa às 5 horas da tarde, é o culto de adoração. Você viu aqui que Jesus falou: nós devemos adorar o único é o Senhor. Então, vem estar com a gente. Se você mora aqui na cidade de Bahia, você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na meditação da palavra de Deus.